A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. Fico muito feliz de você estar em nosso canal. Nós estamos falando a respeito de educação cristã. E nós temos falado a respeito da educação cristã na história de Israel, tá? E nós temos colocado a questão no último vídeo nosso do período interbíblico, certo? Desenvolvimento da educação nos diversos impérios e também no período dos Macabeus. E hoje eu queria falar com você a respeito dos livros, do material de estudo que era utilizada nas escolas em Israel. Antes de nós continuarmos, queria pedir um favor para você. Se inscreva aqui no nosso canal, aperte aí, se inscreva, seja um inscrito. Quando você se inscrever, automaticamente já vai aparecer ali o sininho das notificações para que você seja um dos nossos inscritos e receba de primeira mão as aulas, as matérias que toda semana estão entrando. Tá? Outra coisa, se você gostou desse vídeo, se o tema é interessante para você, deixe ali um joinha, certo? Deixe seu like, deixe seu comentário, é muito bom poder ouvir você. Então vamos falar a respeito dos livros que eram utilizados na instrução, no ensino dentro de Israel. Tá? Nós falamos muito a respeito da Torá, certo? O que é a Torá? São os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são os livros de Moisés. Os livros de Moisés, a Torá, eles fazem apenas parte de um conjunto chamado Tanakh, certo? A Tanakh, ela era é o Velho Testamento como nós temos hoje, tá? Só que a divisão da Tanakh, ela é diferente do que nós temos dentro das nossas Bíblias, né? Da nossa Bíblia ocidental. Então, a Tanakh, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, certo? Os 5 primeiros livros de Moisés. Daí nós temos os Neviim, certo? Que são os profetas, que nós vamos ter Josué e Juízes. 1º e 2º Samuel formam um único livro, 1º e 2º Reis formam um único livro, daí nós teremos Isaías, Jeremias e Ezequiel. Tá? E nós teremos uma coleção de livros chamados o Livro dos 12. O que são os livros dos 12? É o que para nós chamamos de profetas menores. Tá? Então, os Neviins. E nós temos a terceira divisão da Tanakh, que é a Shetvim. Certo? A Shetvim são os escritos, que vão entrar os livros de Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias formam um único livro, Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas também formam um único livro. Então, o Ketuvim é os escritos, que seria para nós livros históricos e livros de sabedoria. Então, a organização da Tanakh, ela é diferente do que nós temos. E isto por causa da visão que os sábios judeus eles tinham, certo? Eles tinham, né, que no caso, igual 1º e 2º Samuel, um único livro, 1º e 2º Reis, um único livro. É a forma de agregar os livros da Tanakh. O termo Tanakh é algo que nós chamamos de acrônico. O que é o acrônico? Quando você pega a primeira letra de cada palavra, certo? Igual Torá, Neviim e Ketuvim, certo? Você pega a primeira letra delas e você vai juntá-las para formar uma outra palavra. Então, Tanakh, ela vem o T é da Torá, o N é de Neviim e o CH é do Ketuvim, certo? Então, nós temos aí Tanakh. Tá? Então, a palavra Tanakh, ela é um acrônico, é uma junção.
para nós, para eles, é a Bíblia deles, a Bíblia judaica, porque a Bíblia judaica não leva em conta os livros do Novo Testamento. Para nós, a Tanakh, ela é o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, com a sua própria divisão de estudo dentro do judaísmo. Então, eles tinham uma grande apreciação. Nós vamos ouvir Jesus falando das leis e os profetas, certo? A lei, o que é a lei? A Torá. O que são os profetas? Nevi'ins. Tá? Então, quando Jesus vai se referir a leis e aos profetas, está fazendo referência aos livros da Tanakh, o Antigo Testamento dos judeus. Tá? Além da Tanakh, nós temos o Talmud, certo? Nós temos o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma coleção de livros. O Talmud é como se fosse uma grande enciclopédia, tá? De aproximadamente 150 sábios, né, mestres judeus, que organizaram os seus pensamentos, certo? Pensamentos, suas discussões, foram organizados num grande volume. Tá? Então, eles vão se prestar a explicar tanto a lei, tanto a Torá, quanto vai explicar questões do dia a dia, questões agrícolas, questões sanitárias. Boa parte das leis que os fariseus impunham para si e para os outros, ela é discutida dentro do Talmud. Tá? O Talmud é uma das grandes referências que nós temos para entender e estudar o judaísmo pré-cristão, certo? E pós-cristão. Porque ele vai trazer ali uma grande enciclopédia, uma grande forma de pensamento a respeito da Tanakh, certo? E principalmente da Torá. O Talmud é dividido em duas partes, Mishnah e Gemara. E essas duas partes, elas são comentários, certo? E essa Gemara, ela é, na verdade, quase um comentário da Mishnah. Talmud, existe hoje no mundo dois volumes, certo? Um que é o Talmud judaico, outro que é o Talmud babilônico. O Talmud judaico foi escrito aproximadamente, foi fechado, né, foi compilado aproximadamente no século V depois de Cristo, certo? E o babilônico no século VI depois de Cristo. Por que compilado? Porque o Talmud, ele vem sendo recitado. O que acontecia? O mestre pegava o seu aluno e ensinava a ele determinada lição da Torá, certo? E o seu aluno repetia. Quando este se tornava adulto, ele ia transmitindo oralmente. Lembra que nós já falamos bem lá atrás a respeito da transmissão oral de conhecimento? Então, até o século V, o Talmud ele foi passado oralmente de pai para filho, de mestre para aluno, de tal maneira que todos tinham pleno conhecimento, mas era oral. Então, a partir do século V, vai surgir a redação do Talmud, certo? Do Talmud. E isso, irmãos, era muito interessante. Por quê? Porque eles levavam essa questão da transmissão oral de forma muito séria, muito séria. Eles chegavam a recitar até 400 vezes o texto que eles não conseguiam aprender e decorar, certo? Era então um dos principais métodos pedagógicos era a explicação e a recitação do que foi explicado até que houvesse um perfeito entendimento e aquilo fosse decorado para a vida. Lembra lá que nós já falamos, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, aonde a ordem de Deus através de Moisés é que os pais, certo, ensinassem os filhos em casa, na rua, escrevendo na porta, na testa, no braço,
Para quê? Para que a criança ela tivesse um pleno conhecimento, né, daquilo que estava dentro da Torá. Tá? Então, o Talmud, como eu já disse, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte chama-se Mishnah, certo? Chama-se Mishnah. E a Mishnah, ela vai se basear quase que estritamente na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, certo? Para nós é chamado de Pentateuco, para eles é chamada de Torá. E nessa questão da Torá, nessa questão da Mishnah, eles vão desenvolver na Mishnah um grande número de conhecimentos. Eles vão falar basicamente de 6 pontos dentro da Mishnah, certo? O primeiro ponto da Mishnah seria Zeraim. O que é Zeraim? Zeraim, a palavra quer dizer semente. Então, o Zeraim está vivendo diretamente, está ligado diretamente com a forma básica do israelita viver, que é a questão da agricultura. Então, a Zeraim vai trazer orientações a respeito da agricultura, e existe um adendo especial dentro da Zeraim, que é a questão das orações. E esse adendo chama-se Beracote, certo? Que vai falar, explicar, ensinar as questões das orações. A segunda divisão dentro da Mishnah chama-se Moed, certo? É Moed, que isso vai falar exatamente sobre as festividades, leis da festividade, como funciona, como não funciona, questões dentro do desenvolvimento das festas, alguns rituais próprios que às vezes não é descrito dentro da Torá. A segunda parte, né, chama-se Nashim, que é referente à mulher, a respeito da mulher, a saúde da mulher pura, da mulher impura, vai falar sobre casamento, vai falar sobre divórcio, certo? Vai deixar claro a questão do casamento sendo uma forma institucional dentro do judaísmo, também a questão da carta de divórcio, tá? Que é um negócio muito sério, combatido dentro da Bíblia, mas uma permissão, como disse Jesus, por causa da dureza dos corações. O quarto ponto chama-se Nezikim, certo? Chama-se Nezikim, que vai falar a respeito de ferimentos, a palavra Nezikim quer dizer ferimento, tá? Vai falar a respeito das leis cíveis, principalmente as leis a respeito de homicídio, né? De dolo, quando a pessoa, por intenção ou sem intenção, mata ou causa lesões graves. Então existe ali toda uma legislação dentro do Talmud interpretando aquilo que foi escrito dentro da Torá. E o último ponto chama-se Taracote, e quer dizer limpeza. Isso vai falar a respeito das leis sanitárias, certo? Das leis sanitárias, as leis de rituais, né, dentro do judaísmo. E o último ponto, né, da Mishnah chama-se Kadoshim, certo? Que quer dizer pureza ritual, coisas sagradas. Então vai falar de toda a lei a respeito, né, das discussões do templo, das questões rituais, quem pode, quem não pode, como é feito, como não é feito, o que levar, o que não levar. Então, a Mishnah, ela vai trazer uma visão própria, certo? Uma interpretação própria da Torá. É como hoje nós temos o Código Civil Brasileiro. É um livro, certo? Muito grande, muito extenso, e daí vão se desenvolver inúmeros livros que vão interpretar o Código Civil Brasileiro, certo? Então, essa aí seria a questão da Mishnah, tá? A Mishnah,
ela era ensinada basicamente para as crianças de 10 a 15 anos, certo? Que era uma forma mais pesada de ensino, onde a criança já conseguia refletir, compreender, interpretar e explicar o que ela estava lendo e aprendendo. As crianças de 6 a 10 anos, elas estudavam algo chamado Mikra, tá? Que é uma forma de alfabetização também dentro da Torá. Tá? Lembrando que todo o ensino dentro do judaísmo é baseado nas palavras de Deus, principalmente nos escritos de Moisés. Lembra que nós falamos que não houve grande vulto de filósofo dentro do judaísmo? É exatamente por causa disso, porque eles se preocupavam intensamente em incutir a palavra de Deus em todas as esferas da vida. Então, o Talmud daí vai ter a sua última subdivisão, certo? Que é chamado Guemará. E essa palavra, ela quer dizer exatamente ensino, tá? Quer dizer ensino. O Guemará, ele é ensinado às crianças de 15 a 18 anos. Por quê? Porque o Guemará, ele vai trazer noções mais aprofundadas a respeito da vida civil. Então vai ser um aprofundamento. Seria para nós hoje o segundo grau. Tá? Veja bem, já nas noções de Israel, certo? Nós já tínhamos o Fundamental 1, de 6 a 10, Fundamental 2, ali de 10 a 15, e nós teríamos ali, né, o que nós podemos dizer que seria o segundo grau, que seria o estudo da Guemará, que vai trazer aí, certo, esse eixo de estudo mais voltado, certo, mais voltado para o desenvolvimento dessa criança mais velha, né? Então, o aluno da Guemará, ele vai estudar mais profundamente sobre o ser humano dentro da visão de Deus, né? Desenvolvimento da sociedade. Então, é um aprofundamento. Por quê? Porque quem chegava neste ponto de estudo, vamos colocar aí Paulo, ele já era sendo separado, não é que ele simplesmente passava, ele era escolhido pelos mestres para dar continuidade, porque a maioria das crianças com 15 anos já estava liberada do seu estudo, a grande maioria ali já estava alfabetizada, né? Mas eles iam separar, certo? Um povo, certo? Alunos que tinham mais capacidade e também vocação para serem os próximos mestres, certo? Dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Eles iam para Guemará, certo? E ali dar continuidade na presença de grandes mestres, aonde Paulo vai fazer referência a um dos grandes mestres da sua época, chamado Gamaliel. Tá? Então, irmãos, esse daqui é uma breve passagem a respeito dos livros que eram usados dentro do estudo em Israel. Tá? Deus te abençoe por estar conosco. É muito bom ter vocês. Tá? Eu espero você no nosso próximo vídeo. Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva e vai nos ajudar muito e vai ajudar você recebendo de primeira mão as nossas notificações. Deus te abençoe. Até a próxima.